Olá, meu nome é Gabriela Monteiro, eu sou aluna da FGV, do MBA em Gestão Financeira e Mercado de Capitais, Unidade São José. A disciplina em que nós tivemos a demanda de fazer um resumo e um vídeo, um trabalho sobre o livro Axiomas de Zurique, é a disciplina de Gestão de Carteira de Investimentos, ministrada pelo professor Cristóvão Pereira de Oliveira. Antes de começar a ler o livro, eu primeiro procurei entender o que é um axioma, né? Então, a definição de axioma é que são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de outras teorias, ou utilizadas como base para alguma argumentação. A palavra axioma deriva da palavra grega axios, cujo significado é digno ou válido. Em muitos contextos, axioma é sinônimo de postulado, lei ou princípio. O livro é uma obra de Max Gunther, que trata por menores os caminhos pela busca da fortuna, usando como mecanismo 12 grandes axiomas, bem como 16 axiomas menores. Então, o primeiro paradigma ele aborda que não há nada de errado na especulação de mercado, né? Dado que obter ganhos no mercado financeiro consiste basicamente em especular e que não se deve ter vergonha disso. Ele trata também que a tese de que para a gestão dos investimentos sejam factíveis de sucesso, esses devem ir contra o senso comum. O livro discorre sobre teses de risco e como administrá-los, e conforme a narrativa do autor, estudar com cuidado os seus conceitos, eles serão capazes de torná-lo rico. O primeiro grande axioma fala sobre o risco, né? Ou seja, arrisque-se sem medo de se machucar um pouco, onde a possibilidade de ganho é muito maior do que obter grandes perdas, porém, arrisque somente no que vale a pena. Então, o primeiro axioma afirma que não será possível ficar rico se não arriscar o suficiente para ganhar ou para ganhar muito. De acordo com as regras do mercado, é necessário se arriscar muito. Dentro desse primeiro axioma, nós temos o primeiro axioma menor. Então, ele fala em só aposte no que valer a pena, pois se apostar pouco, o ganho também é pouco. Ou seja, não há uma recuperação na sua aposta, uma preocupação na sua aposta se provavelmente não está arriscando o suficiente. O segundo axioma menor, que também está contemplado dentro do primeiro grande axioma, trata sobre a diversificação, sugerindo que ela deve resistir à tentação das diversificações, ou seja, a sua carteira de investimento deve resistir às tentações da diversificação, colocando, né, ele sugere que você deva colocar todos os ovos numa mesma cesta e cuide bem dela. O segundo grande axioma fala sobre a ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Como todo jogo ou investimento no mercado financeiro também consiste num jogo. Não se pode deixar levar pela ganância, devendo realizar o lucro de acordo com as metas traçadas e não indefinitivamente aguardar pela maré de sorte. O exemplo que ele dá no livro é como escalar uma montanha à noite na neblina, onde você não pode ver onde exatamente se pode chegar. Então, se você for subindo indefinitivamente, você corre o risco de em algum momento cair. Então, a tese aqui estabeleça uma meta, né, adequada ao seu nível de risco versus a recompensa e a cumpra. O terceiro axioma menor, né, contemplado dentro do primeiro axioma, do primeiro grande axioma, fala que você deve entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar, definindo uma meta e, ao atingi-la, execute-a. O terceiro grande axioma fala sobre a esperança. Quando uma tese de investimento que não traz o retorno esperado, não apele pela fé, ou seja, não adianta rezar. A tese afirma que você deve abandoná-la e partir para outro investimento, não insistindo no erro que poderá trazer grandes perdas. O quarto axioma menor fala que você deve aceitar perdas objetivando a espera, perdas pequenas, né? Pequenas perdas, objetivando a espera por um grande sonho, que podemos entender como um grande ganho. As pequenas perdas nos protegem porque nos deixam mais alerta, as grandes sendo excelente proteção, adequado à ideia trazida pelo segundo axioma. O antigo provérbio chinês que diz: quem espera sempre alcança, não se aplica a nós, especuladores, ou ao mercado financeiro. A estratégia especulativa é trazida no contexto do quarto axioma, que diz que você deve cair fora rápido e não alimentar esperanças, trazendo sempre parte do instrumental fazendo isso deve sempre fazer parte do instrumental do especulador. No quarto grande axioma, fala sobre as previsões.
né? O comportamento humano não é previsível, então você não deve confiar em quem disser ao contrário. O mercado financeiro é regido pelas emoções dos indivíduos que o compõem. Então, quando se trata de emoções, não há previsibilidade nenhuma. Os acertos devem ser entendidos como fruto das estatísticas, pois, para ficar dando ouvido aos profetas da economia, quem sabem tanto do futuro quanto eu e você. Essa é uma afirmação do livro, tá? O autor comenta como exemplo o conhecido economista Theodore Levitt, da Business Week, que diz que é fácil ser profeta. Você faz 5 previsões e depois só comenta as que deram certo. Então você pode consumir essas previsões no sentido de analisá-las, mas não se limite a elas, dado que o fato é que as previsões são estatísticas e não profecias. O quinto axioma fala sobre os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. O autor trata como um axioma imperial, né, de todos os outros que ele descreve, dado que se você observar seu conceito, você se tornará um investidor ou especulador mais contente do que o professor Fischer jamais foi. O mercado financeiro é um mercado, como já citado, resultado de emoções dos agentes. Então, além de ser imprevisível, é desordenado, ou seja, não possui nenhum padrão de comportamento. Ao se perceber padrões de comportamento, que alguns chamam de ciclos ou desenhos para os analistas gráficos, como no céu de nuvens ou na espuma do mar que quebra na praia, desconfie, pois você poderá ser induzido ao erro e obter grandes perdas. Então, ele afirma que não existe fórmula mágica ou padrão infalível, né, no mercado financeiro, que constitui base sólida sobre a qual se possa erguer um plano que seja infalível. No quinto axioma menor, cuidado com a armadilha, ele alerta para a armadilha do historiador, ou seja, a história nem sempre se repete, reforçando o cuidado com os padrões. Exemplifica com a história de uma funcionária que herdou o dinheiro com a morte de seu pai e que ao analisar e ter feito um estudo completo das altas e baixas do dólar e da lira e sua inter-relação ao longo da história, o autor destacou que esses levantamentos são úteis, desde que não sejam feitos como base no pressuposto de que a história se repetirá. O sexto axioma menor, ele alerta para ter cuidado com a ilusão do grafista. Você tem os estatísticos que constroem gráficos embasados nessas estatísticas e trabalham com esses padrões, que podem se repetir ao longo do tempo, mas não em intervalos regulares de tempo. O sétimo axioma menor, ele alerta para ter cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da casualidade. O exemplo que ele dá no livro é o espantador de girafas, né? Ele transcreve essa questão para exemplificar que é uma característica das mentes, até das mais racionais, perceberem relações de causa e efeito onde não existe. Quando necessário, nós até a inventamos. No oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. Quando o indivíduo cria um estádio de eufórica expectativa, na qual arriscará o seu dinheiro com menos prudência que o normal, o que deverá fazê-lo se arrepender. Ganhar sem planejamento é randômico. O sexto grande axioma, ele fala sobre a mobilidade. Evite lanças raízes. Tolhem seus movimentos. Evite lançar raízes na gestão dos seus investimentos. Eles limitam seus movimentos de quando precisares trocar de papel, não se deve ter um apego a ele. O nono axioma, ele faz uma reafirmação, né, o nono axioma menor faz uma afirmação do sexto grande axioma, né, uma operação que não deu certo, não se deixa apanhar por sentimentos como lealdade, saudade ou apego. Tenha apego às pessoas e não a imóveis ou bairros, exemplificando também com a história de um casal que comprou uma casa financiada em muitos anos. O bairro onde estava situado, o imóvel começou a se deteriorar. O que aconteceu? Eles receberam uma proposta, né, pela casa e não quiseram vendê-la por conta de uma série de raízes criadas pela vizinhança, né? Ao perceberem que o bairro estava cada vez mais se deteriorando, o seu imóvel, que também é um investimento financeiro, foi perdendo valor de mercado. Os vizinhos e os amigos já haviam vendido seus lares e eles ficaram com um ativo que não valia mais o preço justo ou sem liquidez, né, perdendo o investimento de uma vida toda. Então, lance raízes às pessoas e não a imóveis ou bairros, né, nesse sentido aqui. Outro exemplo é a coleção de selos,
que ele exemplifica no livro, com o intuito de que estes se valorizem e você possa vendê-los para oferir lucro quando esses atingirem o valor de mercado justo ou maior do que você pagou. Se existe um sentimento de apego a esses ativos, entre aspas, né, você não consegue discernir objetivamente para se desfazer deles e não os vende, o que pode incorrer em perdas necessárias. No 10º axioma menor, jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Se você alcançou a meta pré-estabelecida, mas não consegue ir adiante por você ter apego, né, demais por aquele ativo, mesmo parecendo boas oportunidades de especulação, você deve se decidir se você é ou não um agente especulador. Apegar-se às coisas dificulta sua mobilidade e sua capacidade de mover-se rapidamente quando as circunstâncias exigem. Mais frequentemente, o dilema de espera, ou hobby, né, hobby, é o de ficar preso em jogos de espera. Ou seja, de ficar esperando que algo dê resultado. Trocar, ao invés de ficar preso a algum papel, só lhe custará a corretagem ou arrependimento. O 7º grande axioma, ele fala sobre a intuição. Só se pode confiar num palpite que se possa ser explicado. O palpite é parte de uma intuição. O autor define como sendo um pedacinho de alguma coisa que não chega a ser conhecido, sendo o evento mental que experimenta algo semelhante ao conhecimento, mas não se sente totalmente confiável. O especulador é provável que se tenha palpites com uma certa frequência. Deve-se aprender a usá-los, mas é difícil fazê-lo. Existem 3 formas de se abordar os palpites, ele descreve no livro, né? Alguns desprezam, descartam totalmente esses palpites, né? Ridicularizam os outros, embasando todas as suas manobras em fatos ou material que represente os fatos, né? Outros se apoiam totalmente nos palpites, o que o autor chama de confiança indiscriminada, ou seja, confiam cegamente, e por último aqueles que realizam uma utilização seletiva, ou através de uma avaliação criteriosa, ou método de Zurique, onde há a ideia de que o palpite pode ser útil, tentando separar os que realmente têm valor, que é uma tarefa difícil. Os palpites devem vir de informações que se conhece e de embasamento para uma tomada de decisão, dado que eles aparecem por experiência que já tenhamos vivenciado no mercado, porém, não deverá ser utilizado de forma aleatória, devendo ter embasamento que comprove se é bom ou não. O 11º axioma menor, ele fala que jamais você deve confundir o palpite com a esperança, que foi abordado no 6º axioma. A esperança que um determinado papel pelo qual você tenha apego vai se valorizar não pode ser confundido com a intuição de que ele realmente irá se valorizar. O 8º grande axioma da intuição, ele fala sobre: é improvável que entre os desígnios de Deus para um universo que inclua o dever de fazer de você ficar rico. A igreja cairá num conto do vigário. Não se fica rico rezando, se depender de Deus ou a qualquer força da entidade sobrenatural para alcançar a fortuna. Há grandes probabilidades de um dia você perca tudo. O sobrenatural deve ficar longe dos investimentos. O 12º axioma menor: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Se você se sente atraído por astrologia, não a utilize para ganhar dinheiro. Qualquer um pode acertar 1 ou 2 vezes, mas o teste verdadeiro para qualquer hipótese de se ganhar no mercado financeiro é se funciona sempre. Né? A consistência desses ganhos, né? O 13º axioma menor: não é necessário exorcizar sua superstição, podendo utilizá-los para jogos de azar, por exemplo, mas nunca para o mercado financeiro. O 9º grande axioma do otimismo fala sobre o otimismo e o pessimismo. O otimismo, eu achei muito interessante essa definição que ele faz, né? O otimismo significa esperar o melhor, mas a confiança significa saber como se lidará com o pior, né? Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Otimismo, fala o autor, significa esperar o melhor. A confiança é saber lidar com o pior. Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nessa definição. No mercado financeiro, você deve estar preparado para lidar com o pior, isso é o mais importante. Nunca investir baseado apenas em otimismo, pois ele pode mascarar a realidade, exemplificado com jogos de pôquer. O jogador amador usa o otimismo, já o jogador profissional usa a racionalidade.
No mercado financeiro, quando as coisas parecem ruins, normalmente elas estão realmente ruins. Então, o especulador não deve agir só com otimismo, mas sim com confiança de que, caso um investimento não der certo, ele conseguirá lutar, tendo uma visão estruturada ao sair de um investimento. O 10º grande axioma, ele fala do consenso, né? Fuja das opiniões da maioria, provavelmente estará errada. Quando investir em algo que há um consenso sobre ele, normalmente o time de compra do investimento já passou. Não acredite na questão de construa um portfólio diversificado, aposte apenas o que você está disposto a perder. Ele exemplifica com a história de um indivíduo que aderiu a um fundo de previdência e passou a investir neste fundo, que comprou tudo em ações de uma determinada empresa. Em algum momento esses ativos caíram e quando a pessoa se aposentou e contava com esse investimento, seus benefícios futuros, né, ele já não valia mais nada. Então, o consenso de que uma ação é boa indeterminadamente, não se tornando uma estratégia vencedora, não se torna uma estratégia vencedora no mercado financeiro. A ilusão de ordem, ela se faz com que a gente descarte a análise, e o segredo de um bom investidor é analisar. O 14º axioma menor, jamais embarque nas especulações da moda. Ele fala novamente, para você ter um discernimento do que, de fato, você faz uma análise sua e o que você tem como consenso no mercado, né? Então, jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O preço de uma ação varia, dentre outras variáveis, pela lei da oferta e da demanda, ou seja, em geral, quando as pessoas passam a crer que aquele ativo não vale a pena de comprá-lo, o seu preço cai. E é nessa hora justamente que você deve comprá-lo, quando o preço está barato. O 11º axioma, ele fala da teimosa, né? Se não der certo a primeira vez, esqueça. O investidor de sucesso não persevera, ou seja, não pode ter medo de desistir. O autor exemplifica com o caso da estudante que estudava numa faculdade, e a Sears, que era uma empresa, sempre contribuía com a universidade, e como forma de gratidão, ela pensou, quando eu tiver algum recurso, né, eu vou investir nas ações dessa empresa. E assim ela fez. Colocou parte dos seus recursos excedentes nas ações da empresa, mas essas em algum momento se desvalorizaram muito, e a estudante realizou essa perda. Né? Ela chegou a se desfazer, mas pelo apego e teimosia que a cegou, no sentido de que ela não viu outras oportunidades no mercado, né, e outras boas jogadas que poderia ter entrado. Na caça pela Sears, das ações da Sears, ela entrava sempre na alta e saía sempre na baixa, né, fazendo perder ainda mais dinheiro, porque a obstinação perturbava sua visão e não a deixava racionalizar com a lógica. A mensagem aqui é não projetar seus sentimentos no mercado. No mercado financeiro não há espaço para apegos e empresas, é ganhar ou perder. O 15º axioma menor, jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. Isso é apenas psicológico. O preço médio é uma tentadora armadilha ilusória, pois não há como fugir do fato que você comprou uma ação a 100, que ela caiu para 50, e que comprando mais um lote ao preço de 50 para fazer o seu preço médio a 75, dado que a sua situação financeira vai melhorar, ela permanece a mesma, né? Não tente compensar suas perdas, venda ação. O último, grande axioma, que é o 12º, fala do planejamento. Então, o planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. É importante que você esteja pronto para mudar a qualquer momento, sem se apegar no mercado financeiro, não fechando os olhos para as oportunidades que aparecem por conta de um plano de longo prazo. E o 16º axioma menor, que está incluído no axioma do planejamento, fuja de investimentos a longo prazo, eles não são a melhor opção. Não deite raízes, cada investimento deve ser reavaliado no mínimo a cada 3 vezes por mês, tendo que se justificar novamente. A pressão de ficar plantando um pé de meia não vem apenas da nossa covardia, preguiça ou outro problema íntimo qualquer. O mundo à nossa volta também aplica uma enorme pressão. Obrigada.